Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Hoje, quinta-feira, é dia da nossa devocional. Nossas devocionais se baseiam no livro de Provérbios e hoje, de modo especial, eu quero ler Provérbios 23, verso 17, que diz o seguinte: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Vou repetir. Provérbios 23, verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. A primeira palavra que nos vem nessa leitura é inveja. Uma segunda palavra que eu destaco é temor. E uma terceira é perseverança. Eu quero meditar com você hoje, tendo em vista essas três expressões. Mas antes eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, te damos graças por esse tempo, por essa hora. Te louvamos porque a tua mão, invisível, imperceptível algumas vezes, está sobre nós. A tua ação, o teu agir é contínuo e ininterrupto. Louvado seja o teu nome. Que nós percebamos, discernamos, Senhor, possamos discernir, Senhor, o teu agir nesse tempo, a tua ministração nesse tempo, que sejamos edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando ouvimos a palavra inveja, é quase que automático nós sermos remetidos para um sentimento que habita o outro em relação a nós. Ou talvez nós pensamos em pessoas que foram alvos de inveja, que tiveram as suas vidas arruinadas ou viveram algum processo de decadência profissional, espiritual, conjugal. E a explicação de alguns é que isso tudo ocorreu por conta da inveja de outros. Ou na linguagem popular, o problema foi olho gordo. Mas na escritura a palavra inveja, a experiência da inveja, é algo devastador, destruidor, não para quem é alvo da inveja de outro. Mas a inveja devasta, destrói aquele que é possuído por ela. A inveja devasta e destrói o invejoso. Não é à toa que Provérbios diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Ou seja, não comece a observar a vida do iníquo, do perverso, e nessa observação, a semelhança do que ocorre no Salmo 73, você correrá o risco de comparar a vida do perverso com a sua, e existe uma diferença, e de repente você pode viver a experiência do salmista no Salmo 73, quando ele diz: quase escorregar os meus pés, porque eu comecei a ver, observar que o perverso não tinha canseira, enfado, a sua vida era tranquila, e aí o salmista se vê numa crise com Deus. A inveja surge nesse ambiente de comparação, quando observamos que o outro tem algo que nós não temos. E ao observarmos que o outro tem algo que não temos, experimenta algo que não experimentamos, isso traz uma certa infelicidade para nós. Ainda que para o outro a experiência dele gere no coração dele ou dela felicidade. Mas quando nós olhamos para essa experiência que nós não temos, que nós não experimentamos, nós somos tomados de uma inquietação, de um incômodo, de uma certa tristeza, um certo pesar. Essa experiência
da inveja. Essa é a experiência da inveja, onde parece que a felicidade do outro gera infelicidade em nós. A infelicidade do outro parece gerar infelicidade em nós. Provérbios diz: não tenha o teu coração inveja dos perversos. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Ou seja, ao que parece, é justamente o autor de Provérbios nos coloca diante de duas possibilidades. Ou nos entregarmos à experiência devastadora da inveja, ou mergulharmos na experiência do temor do Senhor. E o temor do Senhor é o grande remédio para lidarmos com a inveja. Agora, o que é o temor do Senhor? Como é que nutrimos o temor do Senhor? A definição de temor tem a ver com respeito, uma reverência, um respeito para com Deus. E esse respeito decorre justamente da experiência de conhecer o caráter de Deus. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, o seu caráter, a beleza da sua santidade, mais o nosso coração cresce em admiração, em adoração, em respeito, em reverência, de tal modo que quando ele fala nós nos silenciamos, nós nos quebrantamos, nós entendemos que ele tem razão, que a ele pertence toda a verdade, toda a justiça, e nós nos calamos, porque percebemos que toda a justiça que nos habita ainda é pequena, todo o amor que nos habita ainda é pequeno e imperfeito. Então, temor é algo que nasce no coração de quem conhece profundamente a Deus. Agora é um problema, porque no mundo que nós vivemos, a sociedade é marcada por relações superficiais. Ninguém quer mergulhar na vida de ninguém. Ninguém quer permitir que o outro mergulhe na profundidade da sua vida, do seu coração. Então as relações são superficiais. E quando nós levamos para a nossa relação com Deus esse hábito de se relacionar superficialmente, de não saber quase nada da vida do outro, só aquilo que é aparente, nós levamos isso para a relação com Deus, o nosso temor de Deus fica comprometido, porque não há temor de Deus sem conhecimento de seu caráter. Nós passamos então a tratar Deus como um ídolo, porque nós não conhecemos a grandeza da sua humildade, não conhecemos em profundidade a grandeza do seu amor, não conhecemos em profundidade a grandeza da sua generosidade, da sua justiça. Por isso, não cresce em nós o temor, porque se crescer em nós o temor, na medida em que entra temor em nosso coração, a inveja vai embora. O temor entra pela porta, a inveja sai pela janela. Esses dois não convivem bem no mesmo coração. Por isso, o desafio de, conforme Provérbios, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Temor de Deus não é algo que se mantém, ou que surge, ou que é aprofundado sem perseverança, sem caminhada todo dia, sem renovação de aliança, sem se comprometer de novo, hoje, amanhã outra vez e depois outra vez. Não há experiência de temor e respeito com encontros rápidos e passageiros. Temor é algo cultivado um dia depois do outro. Eu diria 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês. Temor é assim, é cultivado a todo instante e a toda hora. Que Deus abençoe você nessa caminhada, lidando com a inveja do melhor modo, se abrindo para aprender e mergulhar no temor de Deus.
E eu quero deixar duas perguntas para você conversar com o seu grupo, com a família, a respeito desse assunto, acreditando que na conversa de vocês haverá ministração do Espírito, haverá edificação mútua, haverá acréscimo de sabedoria. A primeira pergunta que eu quero deixar é, na sua opinião, qual é o maior prejuízo que a inveja traz para o ser humano invejoso, para o homem invejoso, para a mulher invejosa? Qual é o maior prejuízo que a inveja traz? Existe uma passagem em Provérbios mesmo que diz que a inveja é podridão dos ossos. Bem forte esse verso. Mas, na sua opinião, qual é o maior prejuízo que a inveja traz para o invejoso, para a invejosa? Segunda pergunta, na sua opinião, qual é, quando você olha à sua volta, na sociedade, no mundo que nós vivemos hoje, com a vinda da pandemia, quando você olha à sua volta, tendo em vista o que você ouve nos noticiários, o que você ouve do mundo da economia, da política, da religião, enfim, o que você tem tido acesso, na sua opinião, qual é o maior sinal da falta de temor de Deus nesse tempo que vivemos? Qual é o maior sinal da falta de temor de Deus nesse tempo em que nós vivemos? Compartilhe com as pessoas. Deixe Deus usar você para edificar os irmãos e as irmãs. E ouça com atenção aquela que fala. Deixe Deus ministrar o seu coração através da vida dele, dela. Um abraço, que Deus te abençoe, a sua conversa, o momento de oração, que seja edificante e transformador. Fique na paz.